Você É entende, porque eu então, não você entende, vai falar. então, que o David Hume, ele contribuiu e foi um cicerone para a filosofia moderna no sentido de trazer um ceticismo prudente ou não? Como é que é isso? Eu tinha respondido ela indiretamente, né, Uhum. mas é na verdade eu ainda estou falando sobre isso, é porque eu não acabei. Que a gente vai falando tanto, né, que Eu tô gostando demais, cara. Estou gostando muito. é Pode é continuar. às vezes a cadeia de raciocínio vai se perdendo o ponto inicial, né. Mas, Uhum. eu ainda estou falando sobre isso, né. Tudo que eu quero dizer aqui, sobre essa dúvida radical, é exatamente que quando, não temos essa certeza segura, é prudente que a gente não afirme dogmaticamente sobre certas questões, ou melhor, sobre qualquer coisa que for. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja enganado, pode ser que seja um gênio maligno colocando algo na nossa cabeça, né, coisa do gênero. É claro que o Hume ele não usa o gênio maligno como um paradigma, né, mas a obra, o Tratado da Natureza Humana, ela não é uma obra que começa, ela é uma obra muito interessante, porque o Hume ele não começa com ceticismo, né. O ceticismo ele aparece na obra dele, em alguns em uma parte apenas, nunca é algo integral, assim, aparece aqui e acolá. E aparece aqui e acolá de uma maneira que o leitor ele não esperava. Quem lê, tanto é que, por exemplo, quem tem uma leitura de um pouco superficial, nem às vezes nem chegou a ler a parte realmente cética da obra. Às vezes lê alguma coisa do Hume e acha que aquilo é o ceticismo dele e nem é. Por exemplo, o problema da indução, né. Às vezes não tem pouco do que realmente são os argumentos mais radicalmente céticos, né. É, Wendel, você entende que o Karl Popper leu muito Hume? não, sim. O peru indutivista dele morre no Natal, você sabe, né? O lance desses autores, né, é que eles leem o autor para os seus respectivos propósitos, né. E às vezes a gente perde um pouco a beleza do próprio autor quando a gente tem uma leitura, eh, como é que é? É de Superficial. segunda mão, Uhum. sabe. Às vezes é importante você ler o autor de primeira mão para poder entender, como é a beleza dele. Por exemplo, estava falando agora do Descartes, porque eu queria chegar no onde que então que estaria esse ceticismo do Hume, é justamente aí, né, no que eu estou falando, sobre na própria precariedade do entendimento. O Hume ele concorda com essa tradição cética pós-cartesiana que levou aquela dúvida do Descartes ao extremo, né, porque para eles, ao contrário do Descartes, essa dúvida é impossível de ser superada. O Hume ele concorda que alguma dúvida cética é impossível de se responder. Por quê? Porque o nosso entendimento não tem capacidade de responder tudo, de saber tudo. Nós não, por essa limitação, a gente acaba a dúvida acaba se impondo no nosso entendimento, a dúvida acaba sendo irrefutável. Mas, que dúvida é essa, né? É muito parecida com o que esses pós-cartesianos falavam. Hume ele vai a primeira parte da parte cética do tratado, né, que é o ceticismo e outros sistemas de filosofia, é o ceticismo quanto à razão. E ele vai dizer o seguinte, né, eh, lá, os intérpretes eles chamam de argumento da diminuição. Eu vou tentar, falar brevemente o que seria esse argumento, ele é bastante complexo, né, e e eu não me disponho dele aqui agora, mas eu posso falar brevemente sobre ele.
Suponhamos que a gente algumas vezes na vida se enganou. O que é que garante agora que a gente não estaria enganado novamente? Por exemplo, alguma vez a gente errou sobre coisas mais simples, né, do tipo até um cálculo 3 e 4, sei lá, a gente falou 8, alguma coisa do gênero, ouviu alguma coisa e não era exatamente aquilo, e em outro momento a gente tentou corrigir aquilo, não é isso? Com algum outro juízo que a gente assegura ser mais confiável do que o primeiro. Só que essa confiabilidade que a gente dá ao juízo que corrige ao primeiro está baseado em alguma coisa. Que outra coisa seria essa? Um outro juízo. Só o que dá confiabilidade para esse outro juízo? Um outro juízo. E assim há de infinito, ou seja, toda a confiabilidade que a gente dá a um juízo é um outro juízo que também poderia estar contaminado com alguma dúvida. E isso degenera todo o conhecimento, digamos assim, até esse conhecimento matemático, a uma probabilidade. E toda probabilidade, ela tem uma margem assim de dúvida e incerteza. Toda probabilidade, como ela tem uma margem de dúvida e incerteza, a gente também pode pensar que toda probabilidade pode se generalizar uma dúvida total, ou seja, toda dúvida se degenera a nada, né? Ô, Wendel, você, na sua pesquisa do doutorado, você buscou uma aproximação do princípio da falseabilidade do Karl Popper com o pensamento do Hume? É, Porque eu vejo, assim, pelo que você coloca, o ceticismo do Hume tem muita aderência. Eu estou achando muito interessante. é, bem, mais ou menos. Eu não procurei fazer isso, mas eu acho que alguma coisa a gente pode pensar no Hume. É, que eu vou chegar lá. Tá, tudo Eu bem. vou tentar concluir esse ponto aqui do ceticismo, que vamos supor que se toda probabilidade degenera nada, toda probabilidade de todo conhecimento, digamos assim, degenera nada, então toda crença e evidência degenera nada, então a gente não teria nenhuma certeza, nenhuma segurança. Veja bem que aqui o ceticismo ele não é um ceticismo diretamente resultante de um critério experimental, né, como no caso das leituras padrões de Hume, né, que diriam que o Hume é cético porque ele usa a experiência como um critério de verificação. Desse critério de verificação, a gente não chega a um conhecimento seguro, logo ele acaba sendo um cético porque ele assumiu um critério errôneo, digamos assim. Não, na verdade, é um, os argumentos do Hume céticos são bem racionais, eles atingem tanto conhecimento sensitivo quanto conhecimento que a gente chama de a priorístico, né, que são os conhecimentos mais analíticos, né. Bem, então, nesse sentido, o ceticismo, né, os argumentos céticos, eles têm uma amplitude mais forte do que os intérpretes contemporâneos, né, ou seja, de hoje em dia, e o Kant é, imaginaram, né? Então, mas então o que isso implica, né? Implica primeiramente que, como eu falei há pouco, né, a suspensão do juízo e a suspensão do juízo, ela não tem só o propósito de ser uma pessoa chata e pedante, né, como o cético poderia ser acusado, né, mas de manter uma integridade intelectual, ou seja, eu não vou afirmar aquilo que eu não sei. Se eu não posso saber com total segurança, é preferível que eu suspenda o juízo e admito que eu não posso ter uma certeza total sobre as coisas, né? E isso me leva a uma atitude prudencial, modesta e moderada de admitir que minhas crenças elas são falíveis, né? E aí você me perguntou sobre
o problema da falibilidade, né? Bem, é claro que o Pope ele chega ao problema da falibilidade por outros meios, né? Que não são iguais ao que o Hume coloca, né? É, por quê? Porque no caso de uma teoria científica, né? Como ela é sempre uma inferência, né? Sobre algo, né? Que está para além da experiência, é possível que essa inferência possa ser uma outra coisa, né? É, que até um momento, isso eu estou falando de Popper, né? Até o momento a gente tem como base que aquela teoria é mais adequada para responder um determinado problema, para salvar as aparências, né? Mas sempre existe a possibilidade lógica, né? Que aquela teoria possa ser substituída, ou pode ser melhorada de algum modo, ou uma proposição de uma teoria que seja, né? Isso torna, né, a ciência, né, algo com uma certa falibilidade, digamos assim, né? Mas assim, no Hume, o que é falível, no caso, ela é resultado dos próprios limites da cognição humana. Ou seja, enquanto seres cognoscíveis, né, nossa mente, na verdade, é até engraçado chamar cognoscível, já que cognoscível vem de conhecimento, né? E o cético, ele está dizendo que a gente não é tão cognoscível, a gente não é cognoscível, né? A gente não nós não somos seres cognoscentes, na verdade, porque aquilo que a gente chama de faculdade do entendimento, ela é, ela é frágil. Sendo que ela é frágil, tudo aquilo que nós tomamos como conhecimento não é, na verdade, não é seguro. E se não é Sim, seguro, sim. a rigor não é conhecimento.